Olá, meus amigos, bem-vindo a esse novo projeto aqui da G4, vai ser o G4 Cast, né? E aqui o nosso objetivo é trazer pessoas do meio da construção civil, empreendedores, empresários, entusiastas, né? E trocar essa experiência, trazer pessoas que tragam experiência, o convívio, o dia a dia dessas pessoas, sejam no negócio de construção civil, em outros empreendimentos, enfim, é a troca de experiência. Aqui vai ser um espaço de bate-papo de a gente trazer essa expertise, essa experiência aqui. E hoje, né, nós convidamos aqui um nosso amigo, empresário, um cara que tem uma história aí bacana, né, empreendedor nato, desde novo, né, que é o Sêmio Aluli. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cal. Que felicidade. Tá dando um pontapé inicial nesse projeto da G4, né? O G4 Cast, com certeza, já é um sucesso. E fico muito feliz de coração de ter sido convidado para esse pontapé inicial, para esse início. E tenho certeza que esse aqui será o primeiro de vários e que vai ter muito conteúdo e que as pessoas vão aprender bastante com esse novo movimento que você está criando aqui dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. E que será muito importante para todos nós. Agradecer vocês aí que estão aí, fiquem ligados que com certeza isso aqui será uma mesa de bastante sucesso. Bacana. E lembrando que essa ideia surgiu há 4 dias, né? Em uma conversa com o Exatamente. Cristiano Já e surgiu, pensou? vamos fazer, e hoje está acontecendo. É isso aí. Isso que é bacana. E eu acho que o bom é isso, né, Carlos? A gente não precisa muito de muita cerimônia. Na realidade, é tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos, nesses últimos meses, com nossas amizades, conversando, que a gente conversa em mesa, e agora a gente está trazendo aqui para o público, né? Para o público ter o entendimento de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente convive, exatamente passando para eles aí uma melhor experiência de tudo que a gente vive. Eu acho que o caminho é esse. É isso aí. E a ideia é essa: é trazer experiências, vivência de muito tempo, né? Que você trazer o que você vivenciou de fato para a turma conhecer cada um, né? Então Exatamente. vamos começar aí com sua história aí. Conta um pouco aí do Sêmio, Exa né? Exato. Vamos lá. Então, sou Samuel Aluli, né? 42 anos, sou paraibano de Campina Grande, mas já estou em Maceió há 20 anos e tenho uma honra de morar nesse estado e viver nesse estado. Tenho muito orgulho de Maceió, de tudo que eu construí aqui, de tudo que a gente construiu. Temos 20 anos de experiência no segmento de representação comercial de material de construção. Agora, nosso novo projeto como corretor de imóveis, trabalhando no mercado imobiliário, fazendo captação de investidores para fazer com que a gente consiga fazer que os investidores ele consiga triplicar e multiplicar o seu patrimônio através de investimento imobiliário. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. E fora vários outros projetos que a gente também está tocando. E como eu já disse lá no início, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com você, Cal. Muito Bacana. obrigado, irmão. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite para esse. E é o primeiro desafio nosso agora, né? E vamos contar aí um pouquinho mais dos seus projetos. Você agora teve uma experiência fantástica, né? Passou uma semana nos Estados Unidos, vivenciando dia a dia com vários investidores, com várias pessoas. Conta um pouquinho aí dessa experiência. Isso mesmo, Cal. Eu tenho dito, até por onde, nas mesas onde eu ando e com quem eu converso, né? Muita gente olha e acha que a gente estava ali nos Estados Unidos a passeio, mas uma coisa assim que para mim foi muito forte e que eu vivi muito forte foi assim, viver 7 dias vivendo sob pressão. 7 dias vivendo, a gente aprendendo todos os dias. Sabe aquele negócio, Cal? A gente acordar 5 horas da manhã, fazer atividade física. Quando a gente chegava na casa ali, já tinha gente acordado e era o dia todinho a gente treinando, o dia todinho você vendo sob pressão. E uma coisa que para mim fez um grande diferencial nessa viagem, que é uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse tempo de tudo que eu estou vivendo, é que normalmente a gente tem que sentar em mesas que a gente normalmente somos os menores. No dia que a gente sentar na mesa, que a gente tá igual ou maior aquelas pessoas, pode não fazer mais sentido. E foi isso que eu senti lá nos Estados Unidos. É, a gente foi com um grupo de empresários de brasileiros, foi com o meu mentor, Darlan.
né, que convidou a gente, e fomos em um grupo de empresários do Brasil inteiro, estávamos em 10 pessoas, e assim, experiência em cima de experiência, aprendizado em cima de aprendizado, um network muito forte. A gente chegou lá e conhecemos e conectamos com muitas pessoas interessantes. E essas pessoas também que você fala assim, que são maiores, pode ter certeza que ele também aprende muito com esses menores. É Com por isso que certeza. essa troca de experiência é bacana. Com certeza. Porque, né, às vezes, eu tô aqui não é para ensinar. E eu vejo muito na turma lá, no Darlan, são pessoas humildes, pessoas que querem também aprender. Porque, na verdade, é uma troca de experiência. Às vezes, uma experiência que você vivenciou vai servir para ele, no ponto de vista né, que agregue um valor a ele. Com tanto certeza. como os outros também ali. Com certeza. E a gente só conhece as pessoas convivendo. Com eu certeza. acho que isso foi muito intenso com você. Com certeza. Que você vivenciar o dia a dia, onde cada um mostra realmente quem é. Com certeza. Pra você ter ideia isso de que a gente acaba ensinando, hoje, por coincidência, aconteceu comigo. Hoje eu recebi o WhatsApp de um cara que eu me conectei muito, o Márcio. O Márcio é um cara, um grande empresário aqui no Brasil, que ele tem franquias de revenda de carros seminovos. E tem mais de 200 franquias espalhadas no Brasil. E eu conheci ele lá, me conectei com ele lá, e hoje, por coincidência, ele me mandou um WhatsApp para me pedir uma opinião de uma coisa que ele tá querendo fazer. Então, assim, pra você ter uma ideia, um cara gigantesco, um cara muito grande, ele tá até nos Estados Unidos, que a esposa dele foi ter bebê, e ele, por característica, os filhos dele todo ele leva, e os filhos nascem lá nos Estados Unidos. Tudo americano. Então, assim, pra você ter ideia, é um cara gigantesco, um mega empresário aqui, hoje me ligou para pedir uma opinião a mim, uma ajuda a mim de um projeto que ele tá querendo tocar. Então, é muito sobre isso. A gente aprende. Mas uma coisa que eu aprendi demais, Cal, é que, assim, a gente tem muita sabedoria. A sabedoria tem me levado a lugares, assim, que eu nunca imaginei. Isso é real. O que é que a sabedoria está me trazendo? A sabedoria está me trazendo uma ideia do que eu tenho que escutar mais e falar menos. E com isso eu tenho aprendido em todo canto onde eu ando, em toda mesa que eu sento, em todo local onde eu estou. Por quê? Porque a partir do momento que eu escuto mais e falo menos, eu acabo conseguindo entender que naquele ambiente ali, em tudo eu vejo uma oportunidade ou de aprender ou de fazer um negócio. Isso é uma coisa que tem me trazido realmente alguns excelentes resultados. Você tocou nesse ponto, eu me lembrei de uma frase que meu avô me falava muito. Ele dizia que a gente tem que aprender com o erro dos outros, porque a vida é muito curta para a gente errar tudo. Então essa troca de experiência é fantástica, né? Porque você vai conseguindo aperfeiçoando. A gente não precisa inventar a roda já foi inventada, a gente vai aperfeiçoar o que cabe a gente também, porque nem tudo vai servir para o Semi, nem tudo vai servir para o Carlos. Vou adaptar aquilo que vai servir para mim, como vai servir para você. Então isso aí não tem preço, né? Acho que a gente tem vivido até muito sobre isso, né, Cal? Com as nossas conversas, os nossos bate-papo, as nossas trocas de experiência, a gente tem vivido muito sobre isso. Algumas coisas faz sentido para outras coisas não faz, e assim a gente vai trocando a experiência, mas sempre com a humildade da gente escutar bem as pessoas, e tá no momento a gente tá sempre escutando, aprendendo mais, vendo mais oportunidade de aprender, e tendo a humildade que a gente precisa aprender. Foi outra coisa que eu trouxe, que eu aprendi nos Estados Unidos. Eu fiz até um stories falando sobre isso. Eu vi o quanto que eu não sabia de muita coisa. Quando você começa a andar nesses ambientes sobre muita pressão, e a pressão, quando eu falo, não é uma pressão psicológica, é uma pressão assim, de estar o tempo todo em movimento. Tempo todo em movimento, tempo todo em movimento, tempo todo. Tudo é um movimento, tudo é um movimento, tudo é gente. E grava, e faz um stories, e faz material. E daqui a pouco a gente tá reunido com o cara do setor financeiro, daqui a pouco a gente tá reunido com o cara do setor imobiliário, daqui a pouco a gente tá reunido com o cara de construção, daqui a pouco a gente vai numa loja da Escalade, como a gente foi lá, daqui a pouco a gente vai numa loja de motos. Então, o tempo todo em movimento, o tempo todo. E onde a gente chegava, a gente tendo isso e tá aprendendo. Então, isso é muito legal, tá? Com esse compartilhamento, compartilhando sempre isso. Você citou várias situações aí, e que às vezes a gente nem imagina que dali vai tirar algo, né? Mas onde a gente vai, onde a gente passa, algo importante a gente tira, ou pouco ou muito, mas tira qualquer. Um exemplo que eu tive com vendas, Cal, que eu que vivo de vendas, eu tive esse exemplo muito forte na loja da Escalade. A gente foi lá fazer a visita, e o Darlan e os sócios dele compraram um Escalade lá, e eles olhando lá, né? Aí olhando lá, foi lá, olhou os carros,
definiu, gostei, ele achou o carro do valor que ele queria e da forma com a configuração que ele queria. O vendedor levou a gente lá para a sala. Na mesma hora, ele fez ali uma negociação, já mostrou os caras a negociação ali que tinha, e aconteceu uma coisa que eu aprendi. Ele saiu da sala, quando ele saiu da sala, veio o chefe dele, o gerente de vendas dele. O gerente de vendas sentou na mesa da gente e disse o seguinte: o que é que eu preciso fazer para vocês saírem daqui agora com esse carro? E aquilo ali me trouxe uma humildade muito grande com o cara. Sabe por quê, Cal? A Escalade é um carro hoje nos Estados Unidos que é o carro desejado e que os caras lá muitas vezes têm fila de espera de compra, porque como é um sonho de desejo de todo mundo, tem muita gente que compra, é um carro muito desejado, mas assim, mesmo o cara estando trabalhando, sendo gerente de uma concessionária daquela, com aquele gabarito, com aquela marca que ele tinha, o cara veio lá com a maior humildade e disse: o que é que eu preciso fazer para vocês não sair daqui com esse carro agora? Isso foi uma coisa que me marcou muito. Essa humildade do cara dele falar sobre, dele trazer essa negociação sobre isso. Porque às vezes acontece ao contrário, né? Porque eu já sou uma marca consolidada, eu já sou uma empresa consolidada, eu preciso, não, os clientes que vêm até a mim, eu não preciso cativar os clientes. E ele, do tamanho que é, e mesmo assim ele foi em busca dos clientes, o que é que eu posso fazer por você? Isso é muito forte. Ou ele poderia muito bem só mandar o recado pelo vendedor, mas ele não, ele foi lá na mesa e disse o que é que eu preciso fazer. E aquilo ali depois a gente comentou no carro, e aquilo ali fez com que os caras não precisassem nem em outra loja lá fazer. Então, isso é muito legal. Eu acho que essas coisas, em todo canto, eu sempre paro. Eu sempre fui um cara muito observador, mas quando eu tô nesses ambientes, eu paro assim e observo todo o movimento hoje. E aí eu vejo o quanto que eu tô aprendendo e o quanto que eu não sabia de nada. Ainda tenho muito a aprender. E isso também reflete outro ponto com relação a isso. Você chega lá nos Estados Unidos, as pessoas não estão preocupadas. O Sêmio é o Dr. Sêmio, é o patente de ninguém. Ao contrário, trata você por igual. É o Sêmio, é o Carlos, é o A, é o B, é o C, então são todos iguais, né? Então eles olham para você de forma igualitária, não tem discriminação se tem mais dinheiro ou menos dinheiro, o tratamento é muito similar, é muito equilibrado, né? Então é isso que também me chama muita atenção. É tanto que lá as escolas, o filho do pobre ou do rico estuda na mesma escola, morando no mesmo local, no mesmo bairro, então ele não estuda tem lá. Então isso é um ponto muito... Eu comentei isso lá, Cal. Vamos lá dar um exemplo. O condomínio lá que a gente ficou, em Kissimmee, era um condomínio de 840 casas. E desse condomínio, 150 casas eram de brasileiros. E tinha vários brasileiros famosos e conhecidos que tem casa lá. E o Michel, que é o brasileiro lá que atendeu a gente, por sinal, Michel, um abraço para você. Obrigado por toda a recepção que você fez, amigo. Extraordinário. Então, o Michel que atendeu a gente mora nesse condomínio e a casa que a gente ficou é vizinho do Michel, vizinho mesmo. Que é de um brasileiro também, de uma brasileira. A casa ao lado, seguinte, é de outro brasileiro e vizinho a casa do Ratinho. Então, Michel mora a 3 casas de onde o Ratinho tem casa. E nesse condomínio, é o condomínio que o José Aldo ficou, quando o Bolsonaro ficou, que é a casa de José Aldo. Tem o William, jogador de futebol. Tem ou é o Bruno, é o Marrone, da dupla Bruno e Marrone, tem casa lá. E foi isso até que eu cheguei a comentar, né? Não é que seja uma igualdade, que às vezes a gente não tem no Brasil, mas uma coisa interessante é isso. Que, vamos lá dar um exemplo. Se eu e você tiver condição de comprar uma casa lá, por sinal a casa vizinho da do Ratinho lá, tá vendendo. Se a gente conseguir comprar aquela casa nos Estados Unidos, a gente pode ser vizinho do Ratinho, assim como o Michel fala sempre isso, né? Que ele é vizinho. Mais um pouco à frente tem a casa de um dos sócios, de um dos fundadores da Azul, o Zé Mário também, que é muito amigo do Michel. Então, assim, dentro dos Estados Unidos se tem muito isso, né? Consegue proporcionar isso, né? Não tem essa desigualdade, né? Não. Né? O trabalhador comum, como um trabalhador, tem a mesma oportunidade, vamos dizer assim, porque você tem a oportunidade de conhecer um restaurante bom, você tem a oportunidade de usar um celular bom. Isso não precisa você ser rico nem milionário, não. O país proporciona isso a você. Basta querer trabalhar, ser honesto, que as oportunidades surgem, né? Sim. Mas me conta um pouquinho aí, voltando um pouco na área da construção lá. O que foi que você vivenciou
na parte de construção, na parte de empreendimentos imobiliários lá nos Estados Unidos? Cal, mil e umas oportunidades. Nunca, juro, assim, eu já até também falei sobre isso, já tinha, essa foi minha quinta vez que eu vou nos Estados Unidos. Porém, da última que eu tinha ido no começo do ano, a gente tinha ido com a família, né? Passou 20 dias, depois eu passei mais 10 dias e eu fui conhecer alguma coisa do mercado imobiliário, de construção, mas assim, não estava com ninguém. Fui conhecer avulsamente, fui me apresentando o pessoal lá em obras e fui conhecendo alguma coisa. Mas como dessa vez, não. Dessa vez a gente foi direcionado para conhecer tudo isso e com um network muito forte do Darlan, do próprio Michel, então fazendo com que a gente chegasse. E assim, o que eu vi com relação aos Estados Unidos que é muito diferente aqui da gente. Primeiro ponto, zero burocracia e a velocidade da obra. Isso é coisa assim, que pra gente que vive de obra, pra gente que vive no meio de obra, a gente sabe o quanto que isso é importante, né? Eu conheci um cara lá, o Eduardo, que ele é construtor lá, e o Eduardo, se eu não me engano, não sei exatamente esse número, mas foi um número bem forte que ele deu. Que parece que em um mês tem vezes que ele consegue construir 25, entregar 25 casas prontas, 30 casas prontas. Então, assim, a velocidade lá é muito grande. Até porque os caras lá trabalham também com um processo construtivo, né, limpo, né? Que é um que a gente tem estudado muito, né, Carl, junto Isso. aqui E sobre o vamos steel trazer frame. novidades sobre isso também, né? Em breve. Então, e também muito com madeira. Mas o steel frame que também no Brasil já está chegando com a força, lá a turma usa muito, né? E outro detalhe que aconteceu, que eu achei legal isso, que o americano, ele não está preocupado com a fachada da casa, né? Ele não faz questão de todas as casas ali no condomínio serem todas iguais. Na realidade, a preocupação do americano está dentro da casa, Isso. né? Ter uma casa mais espaçosa, uma casa com bons móveis, confortáveis. Outro detalhe, eles nunca se preocupam muito com o tamanho. Isso foi uma coisa que também me chamou a atenção. Aqui a gente, quando fala em casa, em residência, fala muito sobre metro quadrado. Lá eles não falam muito sobre metro quadrado, né? Sobre a quantidade de quartos e a quantidade de quartos, Isso, de perfeito. banheiros. Então, isso também vi que achei muito interessante isso. Mas é um mercado de muita oportunidade, né? Um mercado rápido, um mercado para quem quer fazer investimento, quem quer trazer investimento. O Cal também tem uma operação lá nos Estados Unidos e consegue ajudar você a trazer investimentos, porque tem muita oportunidade. Você que é do Brasil, você que é daqui de Alagoas e quer fazer algum investimento, quer fazer alguma dolarizar, né, o seu patrimônio. Então, procura, tanto a gente, tanto eu como o Cal, a gente pode ter oportunidade aí para vocês. É isso aí. Você já tocou no assunto desse projeto. E assim, quero mandar um abraço aí para o Wilson, Paulinho, né? O Paulo Lobo, que assim, estamos encabeçando esse projeto, um desafio, né? Isso há 4 anos a gente já vem muito frequente lá nos Estados Unidos, estudando, visitando obras, conhecendo realmente, né? O método construtivo, a forma, conhecendo pessoas também, que é importante, que você não vai chegar lá num país gigante daquele sem base nenhuma. Então, assim, a gente conheceu o Wilson, mora lá há 25 anos e está desenvolvendo esse projeto junto conosco. Eu e o Paulinho estamos indo agora em dezembro, né, para desenvolver isso lá em loco e, assim, gastar toda a energia possível para fazer acontecer. E esse projeto vem aí com muita força, já muita gente apostando, perguntando, e tenho certeza que vai ser mais um grande sucesso Tá aí. aqui, né, Cal? Como é o nome aí, ó? Já tá aqui, Wolfpack ó. USA. Isso aí, Tá rapaz. vendo aí? Não é Gostou do fraco, nome? não, homem. Gostou do nome? É pesado, viu, Cal? Mas assim, ó, Cal, outra coisa, né, que os brasileiros normalmente a primeira pergunta, né? Que assim, muita gente perguntando, mandando mensagem, vixe, como é investir lá? Todo mundo acha que precisa para começar a investir lá, precisa de muito dinheiro, precisa às vezes fazer um investimento muito alto, mas não precisa. Na realidade é ter as pessoas certas para você poder fazer. E uma coisa interessante a gente vê lá que eles trabalham muito sempre com alguma coisa de cota, né? Vamos fechar aqui uma cota para 10 pessoas e daqui a gente conseguir fechar esse Isso. investimento
Vocês têm feito isso, né, Cal? Pega ali, querem fazer a venda de algumas cotas para poder fazer com que a Perfeito. pessoa que faça aquele investimento consiga dar uma tracionada no seu dinheiro ali, né? Para que a pessoa comece a conhecer o processo, comece enxergar o projeto de fato como ele é, porque eu digo muito, quando a gente tem segurança no que faz, isso, né, a gente fica mais confortável, você dormir com a cabeça no travesseiro mais tranquilo. Então, por isso que eu prefiro que as pessoas conheçam. Coloque ali, deposite ali um pouco da sua confiança, como você bem falou, dolarizar um pouco seu patrimônio, e ali você vai conhecendo e vendo se realmente é confortável, porque às vezes é confortável para mim, não é para você, mas o bom é que você está trabalhando com pessoas assim que lhe passam essa credibilidade, que você conheça, que você enxergue esse mercado como a gente está enxergando, como enxergamos há 4 anos atrás, e estamos vendo que ainda vai acontecer o melhor momento, né? Então, hoje a gente está buscando isso e direcionando pessoas, porque, como eu até disse a frase do meu avô, a gente aprendeu com os erros dos outros. Então, hoje a gente tem um contexto, um grupo já formado diante disso aí para dar todo o suporte e assessoria no que precisar, seja jurídico, contábil, todas as formas, porque a gente passou justamente esses 4 anos estudando lá, tudo sobre isso. Né? E você, independente, não foi nem comigo, nem com a turma nossa lá, você foi com outras pessoas e atestou isso que você está falando. Justamente junta-se pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, querem a mesma coisa em um comum objetivo. Né? Isso é que é É bacana. bacana. Você tem ideia? O Wilson, né, que é um dos seus sócios lá, não conheci ele pessoalmente, mas a gente se falou muito por telefone, não conseguimos encontrar. Tanto ele fez um convite para a gente ir lá fazer, conhecer lá a estrutura onde ele fica. Ele estava próximo de Boca Raton, né? Isso. Não é isso? E ele convidou, mas não deu realmente, a gente não parou lá, mas assim, é muito sobre isso também, né? Que uma coisa que eu até numa das conversas que tive com ele, ó, tenta vir para cá também, para você conseguir conhecer o pessoal aqui e ver também a gente apresentar, conectar você aqui com algumas pessoas, porque é muito sobre isso, né, Carl? É a gente montar, fazer parcerias e ter um grupo forte vivendo nesse movimento, Isso. né? Porque, como a gente lá comentou algumas vezes, também tem pessoas lá fazendo coisa errada. Não Com é? certeza. Muitas vezes a visão e a dor que muito brasileiro tem de já ter feito investimento lá é porque às vezes faz algum investimento com pessoas que às vezes não é nem que não fosse pessoa de confiança, mas às vezes de alguma coisa que não deu certo. E cada vez mais a gente tem um grupo forte, todo mundo junto ali, a gente consegue dar mais força e volumetria para esse negócio para dar mais certo, Perfeito, né? perfeito. Porque está todo mundo com o mesmo objetivo, né? O objetivo Isso. é em comum. Então isso só tem, as chances são bem maiores de dar certo, né? E você estudando, aprendendo, o mercado lá tem algumas particularidades que aqui não tem. Assim, a gente tem muita informação, pode dizer assim, precisa em relação ao mercado, onde você vai investir, o que você vai fazer. Então a gente tem muita informação hoje, são informações abertas ao público, quem comprou, quem vendeu, por quanto comprou, por quanto vendeu, quanto tempo aquele imóvel está no mercado, quantos dias, ele coloca quantos dias está no mercado, o preço que ele lançou, o preço que, se aquele preço aumentou ou baixou. Então, tudo isso tem um histórico do imóvel. Então, isso é bacana, porque isso dá a segurança de você tomar a decisão. Ah, vou investir no local X porque existe uma demanda reprimida. Não, isso aqui não. Tem muita oferta e pouca demanda. Vamos investir em outro local. Então, assim, isso dá uma segurança bacana, porque tem transparência no processo. Né? Então, isso aí é o que a gente vem estudando e tem toda a informação. Então, a gente toma as decisões baseado, primeiramente, faz um estudo do mercado, se tem a oferta ou a demanda, faz o estudo financeiro, se a viabilidade daquele imóvel tem ou não viabilidade financeira, depois faz a visita pessoalmente ao imóvel para tomar a decisão de adquirir ou não. Com essa visita ao imóvel, você faz a visita da compra, faz a visita da reforma, do que vai gastar para fechar os números. É compatível? É. É viável? É. Aí toma a decisão de comprar. Então isso é muito transparente, é muito bacana por conta disso, entendeu? Perfeito. Ô, Carl, e assim, né? Outra coisa que a gente tem conversado muito, tem falado muito sobre isso, é o movimento de ter pessoas num propósito junto, todo no propósito, no movimento, todos juntos ali, com o mesmo propósito, né?
com a mesma linha de pensamento. Às vezes a gente tem que ter, hoje numa reunião lá no escritório, eu estava dizendo isso pro pessoal, o quanto que a gente tem que ter uma noção de pensar um pouco mais nas pessoas, né? De ter o pensamento de pessoas, porque por mais que seja tudo sobre empresa, tudo sobre negócios, mas no frigir dos ovos tudo se inicia por pessoas, né? E hoje foi uma conversa que eu tive com dois colaboradores lá, depois a gente fez a reunião da gente mensal, e aí depois ficou só nós três lá, e a gente tava conversando sobre isso. O grau da importância que a gente precisa de estar ajudando outras pessoas, até porque normalmente a gente não sabe o histórico daquela pessoa, as dores daquela pessoa, o que aquela pessoa passou naquele momento, e isso que a gente tem vivido juntos, né? De estar formando um grupo, estar formando gente que tenha com a nossa mesma visão e com o nosso mesmo propósito, para o quê? Para que com isso a gente consiga construir parcerias duradouras, para que a gente consiga realmente ver que, com certeza, todo investimento, tanto você como eu, como qualquer um que queira fazer algum investimento, saiba que aquilo ali é muitas vezes o sonho de uma pessoa que está ali incluso. Não é só para ele ganhar o dinheiro, não é só para ele ganhar, e sim um sonho. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse entendimento de conseguir dali, de um negócio que a gente esteja fazendo, a gente fazer com que aquelas pessoas estejam ligadas e a gente ajude outras pessoas, né? Isso é importante e muito bem colocado, Semi, porque isso acontece no dia a dia. E tem pessoas que fazem isso de forma muito natural, de ter um conhecimento e transborda esse conhecimento a outras pessoas, ajuda muitas outras pessoas, né? E de forma assim, que não é intencional. Está fazendo realmente pelo dom que Deus deu, pela forma que ele se coloca, né? E assim, se for puxar aqui na mente, a gente vai buscar várias pessoas que têm isso aí. Tem pessoas que a gente conhece em comum, como o próprio Dedéu lá, Juvenal lá em Olho d'Água. Então, os caras têm uma história, eu acompanho ali desde o início, que eu vou dizer a você, são pessoas que a gente tem que enxergar e se espelhar da forma que ele conduz a empresa, da forma que ele construiu tudo aquilo ali. Mas não foi pensando só no resultado financeiro, e sim foi pensando quantas pessoas hoje ele consegue empregar, quantas famílias são beneficiadas, quantas pessoas já passaram por lá e hoje são empreendedores, são outras, tem outro patamar. Perfeito. Então são pessoas que a gente quer ter perto. Perfeito. Outro cara também que eu vejo muito assim, outro dia a gente conversando e ele nem tinha noção, acho que disso aí. Por quê? Porque ele não faz da forma intencional, o Paulinho. O Paulinho é um cara assim que a vida é um irmão que a vida deu, né? Que tem essas pessoas que no decorrer do nosso caminho aparece, Deus vai colocando, né? E assim foi muito bacana porque o cara que é formado tem 4 formações superiores, mas se identificou exatamente com uma, que é na área de veterinária. E a paixão que ele coloca na hora que ele está falando daquilo que ele se identifica, que é o cavalo, que é o Mangalarra Machador, a forma que ele faz, você passa ali horas e horas conversando, você nem percebe. Então você vê que a pessoa está fazendo aquilo com amor, está fazendo aquilo ali pela paixão que tem. E quantas pessoas também ele consegue ajudar, promover, quantas pessoas passaram ali transformando vidas. E de forma direta e indireta. Perfeito. Pessoas que olham para ele, se espelham, dizem, poxa, quero alcançar ali. Da mesma forma o Dedéu, da mesma forma o Juvenal e inúmeras outras pessoas que a gente pode puxar. Dentro do nosso contexto, né? Também, né? Às vezes com quadro de funcionário, às vezes menor do que a gente tem, né? Mas a gente também faz muito isso, né? Ultimamente, eu tenho feito muito isso. A gente fez uma mudança muito grande no escritório em 1º de agosto e eu tenho dito isso, né? Dar oportunidades às pessoas. Isso é muito importante. Sábado, um amigo brincou comigo, eu estava no evento até de Dedé Juvenal lá em Caruaru, da Abreu Silva, e um amigo mandou uma mensagem, ele agora só vai para eventos de clientes grandes, né? E foi uma resposta que eu dei a ele, não, e que essa é a realidade, não. Às vezes eu não estou indo para alguns eventos, não é porque eu estou fora da Alula e afastado na Alula, na realidade é uma forma de dar oportunidade às pessoas que trabalham comigo. Porque com um dia desse eu disse a eles, Cal,
Eu tive muita oportunidade e teve muitas portas abertas, não vou mentir. Mas de coração, é o que eu disse a eles. Eu nunca tive uma porta aberta da forma como hoje eu penso e da forma como eu estou abrindo para eles. Porque exatamente o que eu tenho dito a eles é exatamente isso, ó. Vocês têm que, é uma coisa que eu tenho dito, que eles têm que parar de ter a visão de funcionário. E sim ter uma empresa como ele é dono daquela empresa. Como se aquela empresa fosse dele, tratar com carinho, tratar com respeito, não ter só a visão de funcionário. E isso, assim, a gente tem visto um reflexo muito grande dentro da nossa equipe, dentro do nosso time lá na Lully, porque a gente tem visto a mudança. Claro que é uma coisa até como eu disse. Eu, para quem me conhece de muito tempo, você que vem me acompanhando, sabe o quanto também que eu mudei, né? Eu mudei, posso dizer, Cal, da água para o vinho. Isso é E fato. evoluiu. E vem Evoluindo, evoluindo. Eu acho que evoluindo. a vida nossa é isso, né? É uma Toda evolução hora. constante. E você vem isso, você é um exemplo vivo. A gente que acompanha você de perto aí sabe. E assim, o que eu vejo muito e admiro muito em você é tudo a sua perseverança. Naquilo que você se propõe fazer, você starta e vai, coloca com todo desafio, como você já chegou a orar. Rapaz, tem hora que dá vontade de desistir e tal, mas o propósito é maior e você está nessa caminhada, nessa jornada aí. Posso conversar, Cal, que assim, semana passada foi uma semana bem difícil, ó. Mesmo posteriormente chegando de viagem, chegando com a cabeça com muita coisa, mas por quê? Porque tem hora que dá vontade de desistir. Não é fácil, não, velho. E a gente chegou até a Ah, conversar isso na sexta-feira, né? E não é fácil. Mas assim, tem horas que eu penso e digo, rapaz, tô no caminho certo. Porque tem uma coisa, Cal. Hoje, nada que eu faço, como você citou uma palavra aí de ser intencional. Então, hoje, tudo eu sou intencional em tudo, né? E não é ser interesseiro, a gente tem que ter, sim, bem diferente, né? tem que ter a visão disso. A gente, até vocês aí, pessoal, gravem isso. Você não tem que ser interesseiro, você tem que ser interessante. A pessoa que é interesseiro, ela tem grande risco de, quando ela conquistar o que ela está interessada, ela depois sai fora do foco, sai fora daquilo ali. Então, seja interessante. Ser interessante faz toda a diferença. E, Cal, eu tenho feito muito isso, né? E, assim, e hoje pode ter certeza que tudo que eu estou vivendo é um propósito de Deus. Já contei para você algumas experiências que eu tive, assim, de realmente Deus usar pessoas para vir falar comigo, experiências fortíssimas, fortíssimas, assim, que era coisa, não era que eu não acreditava, até acreditava, mas eu nunca tinha vivido. E já vivi duas experiências muito fortes. E muito sobre isso. Então, muita coisa que eu estou fazendo é por direção de Deus. Faça assim, faça assim. A última experiência ele disse o seguinte: foi domingo, agora fez 8 dias na igreja. Chegou uma pessoa logo assim que a gente chegou na igreja, e essa pessoa pediu para fazer uma oração para mim. E fez uma oração, 20, 30 minutos. E fez uma oração para mim. Daqui a pouco ele disse: Ó, eu tava ali atrás e Deus me incomodou e pediu para mim vir falar com você. E ele pediu para falar com você que você não se preocupasse com o que as pessoas pensam de você ou com o que as pessoas acham de você. Ele já sabe a pessoa que você se transformou. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, Cal. As pessoas que acham que o Sêmio lá de trás, o velho Sêmio, ainda continua aqui, essas pessoas eu não quero comigo, né? Até porque uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente tem como mudar. E a gente, eu, como você mesmo disse, eu digo isso, eu sou prova viva disso. De uma mudança radical de vida mesmo, posso dizer isso. Uma mudança assim da água para o vinho. E Deus disse, aí mandou ele dizer a mim, e faça o seguinte: viva só em função dele. E esqueça tudo que as pessoas falam. Tudo, tudo, tudo. E viva em função dele. Domingo. Isso foi muito forte. Tinha sido um domingo assim, tinha acontecido algumas coisas e a resposta veio à noite. E era para mim ter feito uma viagem para mim para a mentoria em São Paulo e não fui, pra você ver, né? Uma coisa que eu me incomodei porque eu não fui para aula da mentoria, mas no domingo aconteceu e com certeza eu não fui porque Deus não queria que eu fosse e ele trouxe a palavra dentro da igreja no domingo. Então isso foi muito forte e é isso muito que eu tenho vivido. E tem muito, Sêmio, a questão da vontade e da decisão. Da vontade e da decisão em querer fazer. Todo mundo tem vontade. Ah, eu tenho vontade de mudar, eu tenho vontade de emagrecer, eu tenho vontade disso. Mas a decisão de fazer
É onde está o peso. E Perfeito. você, quando decide colocar em prática aquilo ali. Perfeito. Vontade, toda hora a gente tem vontade, vontade disso, vontade daquilo, eu quero mais vontade e a decisão para você mudar. A decisão, você enxergar o que você precisa mudar. Então isso é muito difícil. É o que você falou, o velho Sêmio, você enxergou o que você precisava mudar, o que você precisava evoluir. Então com isso, é aí o seu resultado que você está colhendo hoje, né? Perfeito. Então isso é muito bacana. E assim, o velho Sêmio tá aqui dentro de mim, né, cara? Eu tenho que me policiar o tempo todo. É uma palavra que eu tenho usado muito, se policiar. Eu não posso dar brecha pra nada, para que o velho Sêmio ele não venha. Por mais que eu, assim, era um cara legal, sempre fui um cara legal, um cara de boas amizades, de onde chegar, ter boas entradas, nunca fiz mal a ninguém, mas assim, eu errava muito, eu pecava muito, não que hoje eu não faço. Hoje não que hoje eu não peco. Acho que a gente todos nós somos pecadores, mas hoje, assim, hoje eu evito e tem coisas que eu evito fazer para que o velho sêmio não venha à tona. Porque eu juro, a fase que eu tô vivendo na minha vida em termos pessoal é a melhor fase da minha vida, que isso é outra coisa também que tem nesses últimos tempos tem me trazido. Carl, se eu não tiver bem como CPF, eu não vou estar bem como CNPJ. Eu já passei várias crises dentro da Lully, dentro do mercado da parte profissional, e tinha hora que eu passava essa crise e eu ficava me perguntando, mas pô, eu trabalho tanto, tudo. Mas quando eu via, aquela crise acontecia por conta que muitas vezes que meu emocional não estava bem, porque muitas vezes eu estava com sobrepeso, e que muita gente acha que isso é besteira, mas não é. Quando eu estou com sobrepeso, eu não consigo tomar as decisões certas que eu tenho que fazer, eu não consigo acelerar as coisas como eu consigo acelerar hoje. Vamos e convenhamos. Eu hoje completou aproximadamente 440 dias que eu corro todo dia, quase 450 dias, todos os dias, não falha um dia. E você concorda que um cara como eu, que está esse tempo todo correndo, fazendo alguma atividade física, muita coisa na vida dele mudou? Porque não é só sobre a corrida, é sobre melhorei minha alimentação, melhorei minha autoestima, porque eu acho que a gente vai ficando magro, vai ficando até uma pessoa mais bonita, mais legal. Então, melhora a sua autoestima, melhora a sua resistência, melhora a sua força. E hoje, sabe o que é que eu olho, cara? Eu olho assim para trás e digo: peraí, o que é que vai me parar? Se há 400 dias atrás eu corria, mas eu não corria quanto eu corria. E nos Estados Unidos eu fiz uma pergunta a um cara, né? Um cara brincou comigo com relação a isso. Esse negócio da corrida. Eu peguei e disse: ô velho, possa ser que isso não seja uma coisa que vá fazer a diferença, né? Na vida de uma pessoa. Mas vamos lá, Cal, essa analogia, essa é forte, viu? Por mais que às vezes a gente ache que não, mas é forte. E para o pessoal aí refletir. Você acha que um cara que não tem capacidade de correr 1 quilômetro. 1 quilômetro, sabe o que é correr 1 quilômetro? O cara correndo mal, ele vai correr em 6 minutos e meio, vamos estar 7 minutos ele correndo leve. Leve, leve. Ele tem capacidade de levar uma empresa que fatura 15 milhões, 20 milhões por mês nas costas? Ele vai ter durante um tempo, pô. Daqui a pouco o emocional dele não vai vir e aquilo ali vai embora. E muitas vezes a gente quer que a gente vê. Muita empresa, não quer dizer que a pessoa vai quebrar ou não, a empresa dela vai dar certo ou não, pelo porte físico dela. Mas você concorda que uma pessoa que está em constância treinando, que está sempre ali vivendo em constância treinando, eu tenho um exemplo dentro de casa que é meu sogro, né? O pai de Annalise, seu Ronald, ele fazem 40 e poucos anos que todo dia ele acorda às 5 horas da manhã e ele treina todo dia, pô. Todo dia, todo dia, todo dia. Ele viajando, não estando viajando. Rotina. Colocou e Se você vê, ele aguenta uma coisa que a gente vê assim, meu amigo, ele aguenta qualquer pressão que venha. Quer dizer que outra pessoa que não fizer isso não vai aguentar? Não, aguenta, tem empresários. Porém, ele com certeza, se tiver algum problema dentro da empresa dele, ou eu também, como eu digo, que eu com 400 dias, se tiver algum problema dentro da minha empresa, é muito mais fácil de eu resolver. Por quê? Porque eu tenho muito mais resistência do que muitas pessoas. Então, não é muitas vezes sobre a corrida, é muito sobre tudo
que a corrida e aquela atividade física Acho traz para sua cabeça. tudo isso, na verdade. E aqui, ó, Cal, só uma. Aqui, ó. Aqui é com patrocínio e aqui, ó, sem patrocínio. Eita, e é. Da próxima vez a gente possa ser até que a gente precise de um patrocinador Faça de aí. água pra gente, ó, fazer isso Eita, eu aqui. já tenho um aqui, vou trazer ele aqui. Rapaz, Então é tem um isso, cara viu? aqui. Agora você me lembrou bem dele. Vou trazer ele aqui, viu? Daqui a pouco eu vou falar quem é. O Semi vai muito disso aí também, da questão do equilíbrio de tudo, né? Não é só a questão do esporte, do lazer, eu acho que família, toda a base. Se tiver um equilíbrio Tudo, de tudo. tudo, a coisa vai caminhar de forma Que mais. isso é o que a atividade mais física está me trazendo, Isso. né, Cal? Porque vamos lá. Você concorda que um cara também que tá todo dia fazendo uma atividade física, vou dar um exemplo, vai fazer 35 dias que eu não bebo. Mas eu não deixei de beber porque a bebida tava me fazendo mal ou não. Ao contrário, eu tinha diminuído 90%. Mas sabe Não por tá quê? lhe fazendo falta nenhuma. Exata. Aí é o que eu disse? É ter o cuidado, é se policiar. Peraí, é uma coisa que não tá me fazendo falta, então pra que eu vou beber? Se é uma coisa que amanhã ele pode me trazer um problema, né? Que pode, a gente sabe, a gente que já bebeu, que bebe, a gente sabe que a qualquer momento pode trazer. Mas eu não sou contra quem bebe, mas é o meu pensamento, peraí, se é uma coisa que pode me trazer algum problema e hoje não tá me fazendo falta, então, beleza. Mas vamos lá, antes de eu deixar, às vezes dia de sexta, eu e a Annalise, a gente gostava muito de ir ali no Divina Gula, ainda vai sempre. E, bicho, eu ia na sexta-feira lá com a Annalise, quando eu via, tomava 5, 6 garrafas de cerveja sozinho, de 600 ml sozinho, mas não ficava bêbado, nada, saía de boa. Mas nesse momento que eu comecei a correr, eu continuei indo, mas sabe que eu ia pra lá, tomava uma, duas, três, por quê? Porque outro detalhe, que foi uma coisa que eu mudei minha rotina, não acordar cedo. A corrida me trouxe uma evolução, daí essa evolução eu comecei a acordar cedo e hoje, bicho, quando dá 10 horas, 10 e meia, eu tô abrindo a boca de sono. Então, quando eu ia lá pro Divina Gula, que a gente passava, saía de lá meia-noite, 1 hora da manhã, hoje eu não consigo, desculpa, hoje eu não consigo. Se eu for para um negócio desse, eu começo a abrir a boca e começo a ficar um cara chato na mesa, porque eu começo a ficar a sentir sono. Por quê? Porque minha rotina mudou. Então não é muito sobre a situação de ir lá e fazer assim, e diminuir, mas isso começou por onde? A corrida. Por quê? Porque quando eu chegava lá na sexta, que eu comecei a diminuir minha bebida, daqui a pouco comecei a sair lá de 10 horas da noite, daqui a pouco começou a não ficar muito interessante ir, porque a gente saía de casa 7, 8 horas para ficar 1 hora e pouco e ia para casa. E aí a rotina vai mudando A naturalmente. rotina, os hábitos, Os implementando hábitos. isso aí. Os hábitos. O começo é muito difícil, mas depois que você colocou na sua rotina, a coisa Eu vou trazer outra Você coisa. falou o ponto, e eu sou prova viva disso. É bom que a gente tá falando do que a gente vivencia, fica mais fácil, né? Essa questão do bem-estar, de você praticar o exercício, de você estar bem com você, tanto fisicamente, psicologicamente. Eu, há 9 anos, fiz bariátrica. E eu posso dizer a você, aquela questão, todo mundo quer fazer, mas a decisão de fazer é o que vai mudar. Eu passei 3 anos querendo fazer e vendo cada dia a necessidade de fazer. Fui para um médico, fui para outro, até tomar a decisão de fato de dizer, vou fazer. E fiz. E foi uma mudança gigante na minha vida, em todos os sentidos, como você bem colocou. Da pessoa se sentir bem, de você se olhar, sentir bem, da sua saúde estar bem. Eu fiz agora um check-up, meus exames, tudo muito bem. Perfeito. Todas as minhas taxas que tinha, às vezes o laboratório ligava para mim e dizia, ô Carlos, você estava em jejum mesmo, porque sua taxa aqui está exorbitante, tem que repetir o exame. E hoje eu olhar e está tudo normal, dentro de todos os parâmetros, então isso é muito satisfatório. Carl, vou lhe fazer uma pergunta e como tem o pessoal aqui. Ninguém aqui é especialista, mas todo mundo aqui não sabe que tomar água faz bem? Todo mundo não escuta isso? E por que a gente não toma? Essa é uma pergunta para a gente fazer. Eu tenho feito muito sobre essas perguntas. E por que a gente não toma? A gente sabe que faz bem e não toma. Agora, uma lata de refrigerante. A gente sabe que faz mal e a gente fica dando desculpa para tomar uma lata de refrigerante. Pô.
Esse final de semana eu vivi isso em Caruaru, um cara dando desculpa porque ele toma 0. Velho, se você tá dizendo que o negócio faz mal, você tá dando desculpa que toma um 0. Então é muito sobre isso. Mas por que eu deixei o refrigerante? Porque a atividade física me puxou para isso. Porque mudei meu hábito. Aí eu mudei. Deixei primeiro o cigarro, que era uma coisa que me acompanhava desde os meus 16 anos. Deixei já, foi em 1º de setembro do ano passado. Depois veio açúcar e refrigerante. Eu tenho muita história relacionada a isso. Eu fiz outra pergunta ao cara. Traga 2 xícaras de café aqui. Aí, açúcar ou adoçante? Eu disse, sem nenhum, toma puro. Aí o cara disse, não, mano, não tomo porque eu não aguento. Eu peguei e disse, como é que você vai conseguir ter uma empresa mega milionária ou empresa ser um multi-empresário se você não tem capacidade de tomar uma xícara de café sem açúcar? Analise sobre isso. E se a gente analisar, isso tem muito fundamento. Não quer dizer que um cara que ele tem, não quer, não. mas tem muito fundamento, pô. Por quê? Porque São as experiências, né? as Você experiências se proporciona a querer ter a experiência nova, a viver algo novo. Então isso e também a dificulta. experiência, Cal. E é a experiência e o emocional. Porque onde é que tá o grande X disso aí? É o seu emocional de você dizer, não, pô, eu vou tomar uma xícara de café agora. Aí, quando a gente tem um problema dentro da empresa, se a gente tem um emocional que a gente não consegue largar uma lata de refrigerante ou deixar de tomar um café sem açúcar, quando a gente tiver um problema dentro da nossa empresa, vai ser muito difícil a gente conseguir solucionar ele. Isso é muito real, isso é uma coisa que eu tenho falado muito e tenho dito muito às pessoas, reflitam, isso é muita realidade. E que às vezes a gente não vincula, né? Mas Não. tem todo sentido. Às vezes a pessoa pode dizer, pô, quem é esse cara falando isso, né? O que é que esse cara tem? Tantas pessoas com história, com negócio aí. Perfeito. Mas é o que eu digo, a gente tem várias e várias histórias. Eu estou construindo uma história, Cal, de vida, que eu estou construindo voltado nisso. Voltado para mim cuidar o meu CPF, que é uma coisa que eu tenho aprendido muito, o meu CPF forte, todos os meus CNPJ ou o meu CNPJ vai ser forte. Mas em primeiro momento sou eu. Como é que eu cuido bem da minha equipe? Se eu próprio não cuido bem de mim. Isso é uma coisa, pô, que depois de 20 anos de escritório eu comecei a refletir sobre isso, pô. Como é que eu vejo meu escritório refletindo se eu sou o espelho para minha equipe e eu próprio não dou exemplos para ele? E exemplos vêm de tudo. Exemplos, outra coisa que eu. Nós somos da época que diz assim, que os pais, os avós, os mais velhos diziam, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas isso vem mudando muito. A gente tem que ser exemplo, né? E cada vez. Deixar legado. Isso. E somos e vamos ser cobrados cada vez mais por isso. Né? Não só pelo que diz, antes a gente tinha isso, nossos pais diziam, a gente respeitava, entendia, mas hoje mudou muito com a informação a toda ali, todo mundo tem as informações do que é certo, do que é errado, e isso a gente tem que posicionar muito mais sobre isso, Perfeito. né? Porque cada dia o mundo está querendo desvirtuar muita coisa e que se a gente se não posicionar, a gente vai ficar isso, achando coisas que o problema não são as pessoas que estão enxergando lá fora que vai dizer, eita, olha, isso é besteira, isso é antiquado, isso é aquilo. Valores, né? Propósitos, valores, a base. A gente tem que valorizar e cada vez pregar isso para os nossos. A gente tem que levar isso para os nossos, porque os nossos vão levar para os deles e assim vão multiplicando. Perfeito. Se a gente não multiplicar isso, logo a gente vai ter uma sociedade meio complicada aí por conta Perfeito. disso, né? Ó, Cal, uma coisa que eu tenho escutado, eu escuto muito isso do Tiago Brunet. É um cara que eu tenho acompanhado muito, eu aprendo muito com ele. E o Tiago Brunet disse que a realização da nossa vida é a gente procurar prosperidade e paz. E aí a gente pega, né? Se eu analiso quando eu escuto isso dele, eu analiso que é muito o que eu estou procurando. Paz. Se você tá bem fisicamente e treina bem, você tá em paz. Eu hoje, para mim, me estressar com alguma coisa é muito difícil. Me tirar do sério, ao contrário, difícil. Uma cabeça, uma tranquilidade. A gente já conversou sobre isso. A gente passou alguns momentos
delicados em alguns momentos, mas, bicho, uma tranquilidade, uma paz muito pra gente sair disso. Mas por quê? Porque essa paz, e de onde vem isso? Da atividade física, da autoestima, do bem-estar, de você estar bem com si próprio, automaticamente isso você vai estar bem com sua família, você bem com sua família, você vai estar desenvolvendo bem no trabalho, vai estar desenvolvendo, tudo vai andando bem. Tudo caminha totalmente diferente. E prosperidade, cara, era um negócio que eu entendia muito sobre prosperidade, que achava que prosperidade era dinheiro. E não é. Tem tanta gente rica, mas pobre ao mesmo tempo, e tanta gente pobre e rica espiritualmente. Isso é verdade. Tem muito, pô. E aí hoje eu entendi o que é prosperidade, né? Prosperidade, primeira coisa é você ter calma, clareza. E prosperidade é você aprender todos os dias. E tudo que você aprender, você transbordar. Quer ver uma pessoa próspera? Tudo que ela aprende, ela transborda. Tudo que ela aprende, ela dá. Tudo que se ela ganhar, ela presenteia as pessoas. Teve um caso de Darlan no Isso último. é mais ou menos do que a gente tinha comentado antes. Nesse ponto aí é uma coisa que ele está fazendo sem intenção. Ele está dando sem querer nada em troca de seu ninguém. Perfeitamente. Sem ser intencional. Perfeito. Porque em alguns negócios a gente tem que ser intencional. Mas nesse caso a gente está colocando justamente as pessoas que têm transborda aquela história do copo, né? De água, né? Que você vai ali, transborda e você vai transbordando, e as coisas vão multiplicando de uma forma que você não Mas tem a maioria das saber. pessoas deixa o copo encher demais para transbordar. E o ideal é que a gente não deixe encher. A gente já vá transbordando, independente dele estar cheio. Claro que é bom ele estar cheio, porque é sinal que a gente aprendeu muito, que a gente conseguiu encher muito ele, mas a gente ir ensinando isso naturalmente e passando tudo isso. É uma coisa que eu digo muito à equipe. Tudo que eu estou aprendendo, todo investimento que eu fiz não foi baixo, que não é baixo nesses últimos 1 ano e meio aí, com mentorias, estudando, indo muito para São Paulo, indo muito, que muita gente olha e diz, pô, esse homem agora só quer saber de viajar. E uma coisa que eu digo assim, o viajar para mim, e principalmente que hoje 80% do meu tempo eu dedico em viajar para aprender, ó, porque eu acho que você concorda comigo. Poderia ser muito mais fácil, Cal, e até muitas vezes eu me considero que eu sou um bom profissional, eu me considero que eu sou um bom vendedor, eu me considero meu escritório onde a gente não chegou à toa, eu me considero que a gente tem uma equipe boa, a gente tem uma boa qualidade nisso. Mas eu podia estar muito bem na zona de conforto como eu vivi muito tempo. E eu tenho me procurado o tempo todo, nesses últimos tempos, me desafiar, de aprender coisas novas. E eu vejo hoje o quanto que eu não sei de nada. Isso é importante demais, porque se a gente achar que já está bem, que já conhece tudo, ali você paralisa. Eu vivi paralisa, não há evolução, paralisa em todos os sentidos. Não só no negócio, como em família. A família, o negócio, o trabalho, os amigos. Então, isso é um crescimento constante. A gente aprende todos os dias. Então, se a gente acha... Eu vivi muito isso. Pronto. Também passei por um momento disso que achar que estava tranquilo. Mas, ao contrário, tem que ser desafiado todos os dias. Um desafio é esse aqui hoje que a gente está vivendo. Desafio grande. Quem imagina que a gente tá aqui? Não. Logo eu, nem de Instagram você postar, rapaz. Quando eu postar alguma coisa, minha esposa ou tu que tava me ensinando. Foi bom. Então, assim, eu não tenho essa... mas deixa eu fazer um negócio. Foi bom você ter falado desse negócio de Instagram, que eu tenho um desafio aqui para fazer ao vivo aqui, para ele. O Cal poderia desbloquear o Instagram dele, né? Para ele abrir para o público, e com certeza esse podcast aqui, isso aqui que a gente tá vivendo, vai trazer muito conteúdo, porque ele é um cara que tem muito conteúdo. Eu digo isso, não é porque eu tô na frente dele, nem que ele é amigo. Ele é um cara que entende muito. Todo dia, quando a gente sai para almoçar, fazer alguma coisa aí, Cal, a gente se vê, acho que umas 3 vezes na semana, no mínimo, né, Cal? E toda vez que senta com ele, a gente aprende muito. Então, pode ser um bom momento, Rapaz, de desbloquear o celular aí, desbloquear o Instagram ao vivo, o pessoal ver. E aí daqui a pouco já sai um corte será que ali, não vai ficar muito carregado, muito assim, o pessoal brigando para querer seguir? Aí, rapaz, eu tenho medo disso. Eu não consegui responder a todo mundo. Pois é. Porque já tá chegando um monte de mensagem aqui, ó. Mas isso aí, vá, rapaz. Faça, o momento é esse. Pode ir, vá. Eu vou aceitar seu desafio. Transborda na vida das pessoas. Agora me ensina como é que desbloqueia. Transborda na vida das pessoas. Não. E você falando, me aproveitando enquanto você faz aí. Você falando da viagem. Sêmio eu conheço Sêmio há uns 15 anos.
E passamos muitos anos sem falar, sem comunicação, sem nada. Foi através da construção que nos conhecemos. Ele já visitou algumas obras. Interessante, viemos nos conectar em dezembro do ano passado, em Alphaville, em São Paulo. No treinamento. Morando na mesma cidade, trabalhando no mesmo ambiente de construção civil, mas quantos anos? E hoje a gente está vivenciando isso aqui. Olha Exatamente. Como é interessante e é forte. Tá vendo? Como tudo isso que você falou. Nem tu sabe também, deixa pra lá. Vai, Gabriel. Libera aí. Gabriel libera, porra, aqui, rapidão. Mas é isso, né, Cal? A gente se encontrou e foi uma coisa interessante, ó. E o quanto que a aparência, o quanto que modifica, né, Cal? A gente se conhecia e tanto eu como você estavam muito diferentes e a gente não associou que eram as pessoas que a gente se conhecia, né? Exatamente. Depois, quando a gente chegou em Maceió, foi que a gente... Porque você tinha emagrecido muito, eu também estava no momento que eu estava diferente, também perdendo muito peso, então a gente já se conhecia, mas lá a gente não se associou a isso. Não. Na realidade, a gente só fez a apresentação que você conhecia, Dedé e Juvenal, que eu tinha conhecido você lá atrás através do Dedé e Juvenal, tinha conhecido algumas obras, mas a gente não tinha, você vê, né, o quanto que a aparência faz a diferença, né? E eu acho que volta e não é à toa, não. Não, e eu acho que modéstia à parte, hoje a gente deve estar até um pouco mais bonito mesmo, né, com certeza. Mas a gente conversou muito, não falei, né? Da G4, ou muito pouco. A G4 tem uma história, a gente nunca explorou tanto isso. Mas a G4 já tem uma história bacana aí, já. Daqui a pouco completamos 20 anos já na atuação. Isso eu estou falando de forma formal. Meu pai, o idealizador de tudo isso, né? Que eu só tenho a agradecer por tudo que ele colocou, por tudo que ele ensinou. E hoje a G4 é o que é por conta dele, entendeu? Ele foi lá atrás que pensou na área de construção civil, que começou a construir casas, que trabalhou muito forte nisso, da forma dele, do jeito dele. E bacana, viu? Eu lembro muito que quando ele colocava o olho num terreno, numa coisa, esse aqui eu gostei, esse aqui eu quero. E eu nunca vi dar um projeto errado, uma casa que não se vendesse na construção, uma casa... Então, assim, ele tinha um feeling disso. E o jeito dele, das pessoas, trazer isso, do trato das pessoas. Hoje eu tenho pessoas que trabalhavam com meu pai, que trabalham comigo hoje. Pessoas que me viram pequeno ali, com 9, 10 anos, e hoje trabalham comigo. Isso eu estava conversando com um amigo agora, no sábado. Então, assim, e tem vários, e eles têm grandes, boas lembranças dele, dessa convivência com meu pai, que ele sempre teve muito esse cuidado, de cuidar de pessoas. E é tão engraçado no SEMI que a gente só conhece, a gente que convivia com ele, eu acho que é o mesmo intuito meu como dos meus irmãos e tudo. A gente convivia diariamente com ele, mas não sabia o quanto ele cuidava de pessoas. E eu só vim saber no dia que ele faleceu que muita gente chegou para mim, olhou para mim, me abraçava e dizia: você não sabe o que seu pai fez por mim. Você não sabe o que seu pai proporcionou a mim. Então, assim, isso é muito gratificante e muito forte. Pessoas que conseguiram sua casa própria por conta dele, pessoas que construíram uma faculdade por conta dele, pessoas que hoje estão aí vivendo uma vida totalmente diferente, primeiramente por Deus, e ele foi o instrumento que Deus utilizou na vida dessas pessoas. E eu só vim saber de muita coisa depois que ele faleceu. Então, assim, eu tenho toda honra e glória a Deus primeiramente e a ele, porque ele ensinou a todos nós. Essa base que eu tenho hoje, eu tenho certeza que veio muito dele, né? Então, assim, ele lá atrás pensou na G4 Construções, idealizou tudo isso, e da parte da formalização, quando a gente disse, vamos formar a empresa G4 Construções, então isso aí veio um pouco do incentivo dos amigos também, lá do Dedéu, do Juvenal do Santo, que idealizamos um projeto em comum para desenvolver, e até então meu pai construía casas, e foi quando meu pai veio para a gente formalizar isso para o objetivo de um empreendimento. E foi na época que eu conheci você. Foi, né? Que seria aqui na Serraria, e por uma experiência negativa, que a gente também não só tem coisa boa, a gente comprou um terreno. Quando a gente começou a construir nesse terreno, chegou lá um cidadão, um vizinho do terreno, dizendo que o terreno era dele. E terreno registrado, escriturado, alvará de construção pronta, averbação, tudo prontinha. Aí o cara foi buscar lá atrás uma questão que brigava entre ele e outra pessoa com relação à posse do terreno. E isso não estava na matrícula do terreno. Isso fica até uma dica para que as pessoas tenham cuidado na hora de sua compra,
tivemos todos os cuidados, nós buscamos todas as certidões, buscamos tudo como se... Mas, inclusive, fomos surpreendidos por conta disso. E esse cara chegou, estava, enfim, resumindo, a gente passou 2 anos na justiça, ganhamos tudo por conta que esse cara tinha um processo de posse do terreno, não era de propriedade, a propriedade era nossa, o documento estava no nosso nome. E lá no terreno não tinha nada que indicasse posse de ninguém, o terreno estava limpo, não tinha ninguém no terreno. Ele, por ser vizinho, uma época atrás, criou uma situação e complicou a vida de muita gente. Enfim, mas aí foi quando a gente começou e aí veio um primeiro empreendimento. Foram 12 apartamentos. Eu me lembro como hoje. Eu disse, pai, vamos construir 12 apartamentos. Ele disse, não, meu filho, não dá não. O dinheiro não dá. Eu disse, pai, dá, vamos fazer umas contas. Assim, saíram 2 terrenos aqui no Murilópolis, fizemos umas contas lá. Eu disse, olha, dá, o senhor faz assim, assim. Ele, mas meu filho, não dá, vamos fazer. E aí a gente desenvolveu o projeto, estudamos. Eu estava na época fazendo engenharia civil, não concluí engenharia civil, mas por conta desse... Era a tarde que eu estudava e ficou meio complicado, eu mudei. Mas aí veio pessoas bacanas para nos ajudar, contribuir para esse processo. Veio inclusive o Cristiano Oliveira na parte comercial aí. Um grande profissional. Desenvolveu todo o trabalho comercial na época. E em 12 dias ele me deu 9 apartamentos. Uau. Então assim, foi um sucesso, foi muito bacana. E isso... A engrenagem começou, meu pai viu tudo isso acontecer de uma forma muito consistente, muito rápida, e aí vieram os outros projetos. Isso, né? Que seu pai deixou, né, Cal? Como a gente diz, isso é o verdadeiro legado. Isso aí. É o verdadeiro legado, né? E aí vieram outros empreendimentos, veio o edifício São Martim, na Gruta, depois veio o edifício Caimã, no Farol, veio, acho que o edifício de maior referência nossa hoje, que foi o Gran Bahama, né? Lá perto do CEPA, né? E voltando, que voltando também teve a colaboração, a ajuda do nosso parceiro Juvenal e Dedé, que fez parte desse empreendimento. Nós montamos na época uma SPE, e tanto o Juvenal, o Dedé, o Dr. Roberto, o Marcelo, o Sandro, o seu Antônio, pai do Dedé e Juvenal, apostaram e confiaram na gente. Então a gente desenvolveu junto esse empreendimento, e na época foi um outro sucesso nosso também, porque em todos os nossos projetos a gente tenta buscar algo diferente. Não vou fazer o que os grandes, às vezes a gente começa ali, mas... E a gente trouxe para a época, para a parte alta da cidade, gerador full, empreendimento com revestimento 100% porcelanato. O gerador full foi uma sacada bacana, e eu... Por conta da gente ter trazido, eu me lembro que alguns construtores na época disseram, pai, tu inventa isso só para que a gente coloque também. Então isso também faz com que a evolução, porque fica todo mundo na zona do conforto. E aí também faz com que as pessoas enxerguem isso. Hoje nós temos vários exemplos de construtoras aqui que estavam ali na sua zona de conforto, construindo alto luxo, vieram umas outras que começaram a entregar mais. E aí fez com que aquelas outras construtoras já tradicionais no mercado, também olhasse para o cliente de forma diferente. É aquela criança, de criar uma oportunidade, uma experiência ao seu cliente. Perfeito. E, inclusive, seu sogro faz muito bem isso lá na V2, né? Na V2. Exatamente. Então, ele proporciona grandes experiências, desde nas construções dele, é um exemplo hoje aqui no nosso mercado, como na entrega das construções dele. Eu acho que ele tem um diferencial gigante também nisso aí. Então, faz com que as outras que estão ali, na zona de conforto, olhem para dentro e veja que precisa evoluir. É aquela questão de você olhar, achar que está tudo bem. Poxa, eu construo aqui alto padrão, tenho os melhores terrenos, faço o meu feijão com arroz, todo mundo vem me comprar, tá ótimo. Aí começou a migrar outras pessoas para o mesmo segmento e fez com que a evolução viesse para essa turma também, né? E isso veio construindo. Há 3 anos, meu pai faleceu, e aí veio uma nova etapa para a G4, uma nova era, um novo ciclo na G4 Construções, onde nessa época eu estava até um pouquinho afastado com novos projetos, com outros projetos, e voltei, antes mesmo dele falecer eu já tinha voltado, e aí junto hoje com meus irmãos, né,
a gente está desenvolvendo esse novo ciclo, esse novo projeto da G4 Construções, fazendo um monte de ajuste, de encaixe, bacana, está sendo muito positivo. Como você bem falou, veio o Cristiano também nessa parte da comercial hoje. Grande aquisição. Assumiu aí, está com 15, 20 dias que ele assumiu. E a gente já vê um efeito muito positivo nisso aí. É aquela coisa, a gente se prende em querer fazer tudo, mas que a gente precisa de pessoas boas e capacitadas ao nosso lado. Perfeito. Em cada braço que a gente queira colocar, a gente trazer pessoas que consigam fazer e entregar muitas vezes melhor do que a gente. Porque é o que ele sabe fazer, é o que ele faz voltando também com amor, com carinho, com atenção. Então ele sabe fazer o que gosta de fazer, tem prazer, a gente vê nos olhos sempre. Quando você me fala dos seus propósitos, você vê o olho brilhar. Eu vejo no olho do Cristiano, hoje o Júnior, o Alan, a Ana Paula, meus irmãos, estão todos envolvidos no processo. E a gente vê que estão cada vez mais buscando, cada vez mais querendo. Isso é o que motiva a gente. Isso é o que nos motiva. E vem outros projetos, o Carlos indo para um outro projeto, não deixando o G4 nem nada, continuando e fazendo a coisa acontecer aqui, mas com um novo braço criando uma nova situação também fora do país. A vida de empresário, né, Carl? O empresário, normalmente, eu tenho dito isso, né, o pessoal. Empresário é muito isso. Não é porque você é um empresário, é uma construtora, é da G4, que você vai ter que ter sua vida toda voltada só para a G4. Você pode ser empresário e fazer investimentos em outros setores, em outros segmentos. Isso é muito normal. Às vezes aqui no Nordeste, no Brasil geral, mas eu acho que no Nordeste um pouco, a gente é muito conservador, né? Então a gente acha que aquela empresa ali é para a gente só ter aquilo ali. Mas a gente tem que ser um empresário com mentalidade de empreendedor e abrir outros negócios, né? E falando em empresário e empreendedor, Cal, eu sei que você vai falar sobre isso, mas você poderia até já trazer para a gente, né, o Barrai, apresentar um pouco o Barrai, que é o projeto que vocês estão lá na Barra Nova, né? Conta um pouco aí sobre o Barrai, que aquele empreendimento está ficando extraordinário. São os caminhos que Deus nos coloca que a gente nem imagina. Que eu digo a você, eu nunca me imaginei fazendo um condomínio de lotes. Já surgiram várias propostas de construir grandes empreendimentos na parte de baixo da cidade, mas nunca foi coisa que me tocou o coração nem fazer. Eu acho que não era o momento adequado, o momento certo de fazer. E a gente vai ali dando um não e vai construindo, mas a gente tem que sentir segurança naquilo que a gente se propõe fazer. Então, o condomínio Barrai, o condomínio de lotes Barrai, que vamos lançar ainda esse ano, agora em dezembro a gente vai fazer o lançamento oficial, é um condomínio que já começa com 35% de obra já efetivada, é um condomínio que já começa, no total de 106 lotes, nós já temos aí mais de 50% vendido, né? Então assim, ele já nasceu um sucesso, né? E dentro do próprio empreendimento a gente vai trazer algumas novidades que vai ser só entregue nesse lançamento em dezembro. Então assim, agora por conta das pessoas que estão envolvidas no processo, né? Não só é o Carlos, não só é a G4, são todos eles, desde o servente, desde tudo, quem cuida da operação, quem cuida aqui do nosso comercial, do administrativo. Então isso é um conjunto de esforços para a gente chegar nesse objetivo, da turma do marketing, de todos. Então a gente precisa de todo mundo unido no mesmo propósito. E eu acho que isso é muito do que o Barrai representa hoje a G4. Depois de alguns anos, a gente retorna assim com um grande empreendimento, que é o Barrai, que já surge um empreendimento de grande sucesso. Com certeza, né? Com certeza. Então isso é muito positivo, muito bacana. E não deixando as raízes, continuamos com as casas, construindo as casas, nossos clientes e tudo. Então assim, a gente mantém o trabalho que desde foi o início, que foi a construção de casa, e sempre nos desafiando em novos empreendimentos, buscando novos parceiros, novos rumos, e a gente está aí para juntar, para somar com quem tem o mesmo propósito. E apesar de eu estar há pouco tempo no mercado imobiliário, mas esses números que você traz, indiscutivelmente já mostra o sucesso do empreendimento, né? Um empreendimento que ainda vai ser lançado agora em dezembro, dia 7 de dezembro. Ó, já está dando uma data aí, viu, Cristiano? Se orienta aí para poder fazer acontecer. Cristiano, está na sua mão, viu? A data aí não pode voltar mais não. Então, 7 de dezembro, e a gente vê que o empreendimento ainda
nem foi lançado e só na venda do boca a boca ali, só na venda da equipe comercial, de todos os corretores ali, você já sai com ele com 60% vendido. Então não tem nem o que a gente discutir em termos da viabilidade dele e do sucesso dele, né? E uma coisa interessante, Cal, que eu acompanhei lá nas visitas que eu fiz com você, que isso é uma coisa que, modéstia à parte, e não porque estou na sua frente, eu nunca tinha visto na maioria das obras, até que eu visito, e não só aqui, a gente também teve em João Pessoa, né? Isso. Mas assim, o cuidado que vocês estão tendo de já antecipar muita coisa, como você disse, o empreendimento vai ser lançado e ele já está com praticamente 35% das obras dele já avançado. Então, isso é uma coisa também que eu acho que é um grande diferencial para vocês hoje, não é isso? Isso aí já foi uma coisa intencional, né? Como estávamos começando nesse segmento de condomínio de lotes, então a nossa proposta foi justamente, vamos dar a cara no que a gente quer entregar. Então, se você chega hoje no condomínio Barraia, a portaria está 100% concluída. Então, você vai estar vendo, sente, vê. É uma obra viva, você vê que a obra Isso. está funcionando. E o que nós queremos entregar, pela qualidade da portaria, do que nós colocamos, do que nós entregamos, você consegue enxergar lá na frente. Você consegue enxergar qual é o empreendimento que nós queremos entregar. Então, isso foi realmente intencional. Queríamos fazer isso já para mostrar a qualidade, o projeto e o que vem ali no Barrai, com tudo que nós vamos proporcionar e sempre buscando melhorar. Coisas que a gente vai no dia a dia enxergando e podendo facilitar, podendo fazer. Então, a gente vai fazer para o melhor para os nossos clientes, né? Para que eles fiquem satisfeitos com isso. A gente ganha muito e eu acho que todo mundo sai ganhando. E o Cauê, a gente não vai também dar spoiler nem falar nada do que de projetos que já está pensando para lá, mas você, eu tenho acompanhado, muita gente tem compartilhado, você está procurando alguns outros diferenciais para o condomínio para trazer essa rentabilidade para quem comprou já, para quem vai comprar, Isso. assim. Então, tem muita coisa ainda para sair que as pessoas, né, o morador próprio, ele vai ter muita coisa diferente, porque eu sei, eu tenho vivido os bastidores do que você está pensando e imaginando, e assim, é algo assim que eu particularmente, não porque estou na sua frente, nem porque sou seu amigo, eu não tenho visto essa preocupação. Como eu já disse, apesar do pouco tempo nesse mercado imobiliário, mas já vivo no mercado de construção por conta do escritório de representação. Então, eu sempre visitei muita obra, sempre vivi muita obra, nunca vi. Então, tem coisas boas aí para você aí. Aguardem que o Barrai vai vir com muita novidade para o seu investimento que você fez no lote, no terreno ou a sua casa que você comprou. Vai ter com certeza muita rentabilidade e uma agilidade que você vai ficar surpreendido. É isso aí, Sam. Você tá já entregando aqui tudo, Não, né? mas Não não vamos entregue, não. falar tudo, não. Deixe para dia 7. Você já deu a Isso data, aí, dia 7 de dia 7, dezembro. porque a gente tem que ir Agora na você pressão. jogou aí no peito Não, é do porque a gente, comercial, não ó, foi? mas é porque é o seguinte, o comercial que É, trouxe pra gente fazer o podcast na pressão, foi. né? Ah, Aí, vamos devolver. né? Aí, Aí, aí aqui já teve outra pressão que foi Cal abrir o pô, Instagram. rapaz, E e aí agora tu me lembrasse aqui, olha a quantidade de mensagem aqui. e agora a pressão é para Rapaz, Cristiano botar lá o lançamento do dia 7. A gente quer virar o Natal lá já com vai batendo mais 300 seguidores. Ô, Olha, rapaz, tá rapaz, vendo como é Jesus a ligeiro aqui? você. Aí, Rapaz. agora Mas, aproveita aí pessoal, para se não der tempo de transbordar na responder vida as do mensagens pessoal aí. agora aqui, eu vou respondendo no dia a dia, a gente vai respondendo. Mas é isso, sobre isso, né, Cal? É muito sobre isso. E uma coisa legal também, Cal, nesses acompanhamentos que eu tenho feito com vocês na obra, todas as visitas que você me convida para a gente fazer, também é o engajamento da equipe. Né? A gente vê o cuidado que vocês têm. Vocês não contratam todo tipo de profissional, não. Vocês estão preocupados com eles. A gente vê várias histórias de funcionário que está com vocês há muito tempo, como você mesmo disse, o legado que seu pai deixou, que tem gente que está com vocês até desde lá da época dele, isso é muito interessante. Isso traz uma grande credibilidade, né? Para um mercado que às vezes aqui em Alagoas nem tanto. Hoje eu acho que a gente aqui em Alagoas a gente está muito bem conceituado em termos de construção civil, em termos de obras, assim. A gente tem construtoras muito bem consolidadas no mercado, né? E é até uma coisa que a gente conversa muito sobre isso. A gente vê construtora de longas datas. Você comentou da V2 de seu Ronald, com 42 anos, quase 43 anos, uma empresa de 82. E fora outras que a gente tem
né? Lares, O Delman, Colio, que vem Colio, tudo inovando muito. R Pontos, tudo com muito tempo, e esse pessoal todos muito sólidos, né? E fazendo com que isso o mercado traga uma confiança. E uma coisa legal, Cal, nesses minha rodada aí pelo Brasil, às vezes até pelo mundo, mas quando eu vou muito ali em São Paulo, em Alphaville, é falando sobre as oportunidades que a gente tem aqui em Alagoas. O quanto que o mercado imobiliário aqui tá voando, tá bombando, e muita gente fica se perguntando por que isso. E pela sua experiência, Cal, de viver nesse tempo todo assim, apesar daqui eu estar como convidado, mas agora eu estou soltando essa pergunta para você. O que é que você acha de onde vem essa volumetria hoje que a gente tem no mercado? Que muita gente fala sobre a Braskem, mas eu acho que não é muito só isso. Tem muita coisa que o mercado de Alagoas e Maceió, ou Grande Maceió, proporciona para o investidor, né? E aí, no seu ponto de vista, o que é que tem de melhor diferencial e por que a gente está vivendo isso? Sêmio, eu acredito muito. A Braskem teve um percentual disso aí. Alagoas, se você for pegar o ciclo, Alagoas passou muito tempo com o metro quadrado estacionado em valores, não evoluiu. Outros estados aí crescendo muito, como Recife, João Pessoa, né? Vinha evoluindo, um crescimento constante em termos de valores de metro quadrado, e Maceió até que estava estagnado. Maceió foi o último dessas capitais a ter um crescimento exponencial, podemos dizer. E foi justamente pandemia, Braskem e outros fatores, e esse outro fator que também o Maceió foi o último do ciclo a ter essa alavancagem de valores. Então, acho que uniu tudo ao mesmo tempo e está fazendo política também, não vamos deixar de política, o trabalho que vem sendo exercido aqui dentro do nosso município, nossa capital, em termos de marketing, a visão que está levando as pessoas lá fora está sendo de Uma forma orla muito atrativa, né? Não só atrativa. bonita de beleza natural, Isso, mas ela sendo atrativa. atrativa e de infraestrutura. A Perfeito, pessoa vem de fora e perfeito. chega aqui ser bem recebido. Eu, Nós tivemos também aqui no Litoral Norte um sucesso aí que está sendo até hoje muito bem falado, que é Milagres, né? A gente perfeito. tem empreendimentos lá, né, consolidados e que trouxe um olhar diferente para Alagoas. Nós tivemos também um crescimento exponencial na região sul aqui em Marechal Deodoro, né? Perfeito. Você hoje tem ali o francês que entrega muito, uma Exatamente. estrutura Um fantástica, metro um quadrado metro que quadrado, começa com 15 mil reais, exatamente. né? Nós temos aqui os condomínios de lote que estava há muitos anos parado, a gente não Perfeito, via novos lançamentos, só obras verticais e não víamos, não. Então isso trouxe também o olhar para o condomínio de lotes, a pandemia fez isso. perfeito. Tanto a necessidade de pessoas que precisaram sair da Braskem, lá da região que foi afetada pela Braskem, e que buscaram, né, casas, e não tinha aquela questão da lei de oferta e demanda. Não existia oferta. Existia uma grande demanda por casas e não tinha. Isso valorizou todos os condomínios, como todo. Então, é uma das coisas que fez com que o mercado também evoluísse nesse sentido. Perfeito. Entendeu? E aí nós temos hoje um ciclo crescente na parte de condomínio de lote, na região sul, e vem muita novidade por aí, mais lançamento e tudo. Então, acho que foi um contexto sempre de tudo isso. Ô, Cal, e vocês, se a gente analisar, foi um dos que apostaram muito na região sul lá com Barrai. É, um dos primeiros a até chegar lá, né? Agora já tem muita gente lançando, né? Mas eu acredito que a G4 foi uma das pioneiras, né? A ter a visão de ter que ir para lá, né? Desse investimento, dessa volumetria de investimento que ia ter lá. Exatamente. E até porque a cidade não estava preparada para receber tanto empreendimento, né? Isso foi evoluindo junto com o município também de lá, que foi evoluindo na forma de liberação de tudo. Os terrenos, muitos terrenos só de compra e venda, irregulares, que você precisava regularizar. Então, isso também foi um dos fatores que a gente demorou a fazer esse lançamento do Barrai, precisava regularizar. Hoje o Barrai é um empreendimento 100% regularizado, memorial de incorporação registrado, tudo 100% correto, com todas as suas licenças e tudo. Então, assim, Lá tem uma dificuldade grande de financiamento por conta da área da Maria, mas no Barrai no não Barrai tem. não Não tem. tem isso. Você já está Exatamente. com tudo Isso. liberado para que você Exatamente. consiga fazer Exatamente. financiamento Nós via tiramos Caixa todas e Econômica. tá tudo aí aberto e as certidões todas nossas constam que não tem.
problema com essa questão de área de marinha. Então é um diferencial a mais também do Perfeito. Barrai. Então é isso, eu acho que é muito de um contexto, de vários fatores que fizeram com que Perfeito. hoje Alagoas está vivendo esse momento muito bacana, não só Maceió como Alagoas, como a gente citou aí. E E é tão, também vai para tanto do norte como do sul e também, é onde a tão gente vai, né? interessante, sempre que a gente, ao comparar, eu fui a um lançamento aqui em Maceió semana passada, até de uma grande construtora de São Paulo, Vitacom, que o pessoal da Javes, mandar um abraço aí também para o Lauro e o Alisson, né? São dois caras fenomenais também da área imobiliária aí, que vamos trazê-lo aqui para a gente fazer um bate-papo desse aqui com esses dois, né? Também, que são dois Não feras conheço aí. pessoalmente, Mas mas vai só vejo conhecer. falar São dois muito bem feras dos aí, os caras. caras estão muito bem no mercado, se posicionando muito bem. É tanto que é parceiro nosso também lá no condomínio Barrai, entendeu? Então, assim, me perdendo agora na conversa. Tava falando sei lá agora, do mercado de todo. O mercado da Vitacom. Foi, foi, aí foi lá, a gente foi conhecer a Vitacom, o lançamento da Vitacom. Foi um projeto aí que a Jave está desenvolvendo junto com eles, que já é uma construtora consolidada em São Paulo, e ela trouxe uma realidade aqui que eu via São Paulo totalmente diferente em relação a essa valorização do mercado aqui de Alagoas. Você vê lançamentos dele lá em empreendimentos, que ele tem um perfil de empreendimentos pequenos, compactos, mas que são preços, para nós, hoje ainda um preço Muito alto, metro quadrado. aqui em Maceió está ganhando. É isso que eu queria Tá chegar. só. Você vê Vitacom lançando metro quadrado em São Paulo, e olha que são regiões estratégicas. Ele não pega qualquer região. Nós estamos falando de regiões caras. Esse lançamento mesmo era próximo a Paulista, próximo ao Hospital das Clínicas, próximo de metrô. Ele tem todo um estudo de Com excelente mercado localização. excelente, perfeita. E o lançamento dele, a previsão dele lançar 19.500 o metro quadrado. Onde a gente já tem estúdio aqui em Alagoas vendendo de 25, Perfeito. 22. Que para você ver com relação à localização, eu vi uma propaganda falando deles, que é até em parceria junto com o pessoal da G4 Educação, né? Isso. E é da proximidade também ali do G4, que é meio que vai ser um braço para os alunos que vão Perfeito. na G4 de se hospedarem lá, de ser Exatamente. usado como apartamento para alugar de Exatamente. temporada, né? Então você vê a localização e mesmo assim, aqui em Maceió a gente consegue ter lançamentos com o preço do metro quadrado muito mais alto que até próprio São Paulo, numa construtora já muito bem consolidada, né? E eu acho que um dos grandes desafios que a construção está enfrentando e vai isso fortificar muito, assim, é o método construtivo, que é uma das coisas também que a gente vai trazer uma novidade lá no Barrai, no lançamento do Barrai. Hoje, você até tocou nesse assunto, na questão da construção limpa, da construção lá nos Estados Unidos que você vivenciou, que já é consolidada há anos e anos e anos, então não é uma novidade aqui, né? Minto, é uma novidade aqui, porém já é uma coisa consolidada em um país que tem vários problemas construtivos, de furacões, de terremotos, disso aqui, mas que já são seguros e consolidadas numa região lá. Então, está vindo muito para o Brasil isso aí, os métodos construtivos, e a gente tem que acelerar esse processo, porque a mão de obra cada vez mais escassa, o método construtivo hoje muito artesanal, então a gente precisa evoluir, a gente precisa trazer soluções para esse mercado. Então, isso vai ser uma das coisas que a gente vai trazer aí para o Barrai também, colocar como oportunidade, como opção para os clientes do Barrai também, né? Não vou dizer mais nada assim, você me vai terminar entregando aqui. Não, deixa pra depois, senão o pessoal vai ficar doido aí. Entendeu? Vai zerar o Barrai antes, antes do dia certo. Aí, nosso amigo não vai querer fazer o o lançamento, Cristiano não, vai né? querer fazer o lançamento desse Aí é jeito. brincadeira, rapaz. Mas é isso aí que a gente tá Que bom. por vir aí. Que bom. Então vamos por finalmente. Vamos sim. Aí eu não posso deixar de mencionar, assim, eu comentei sobre meu pai, né, que fundador aqui também. Também não posso deixar de falar da minha mãe, que também faz parte desse projeto todo, da fundação da G4. E a gente diz que por trás de um grande homem tem que ter uma grande mulher. E eu tenho certeza que minha mãe foi uma grande mulher para meu pai, como esposa, como tudo.
como aquela pessoa que segurava ali a pancada, que dava a orientação, que estava ali com a gente, cuidando dos filhos. É como você falou, tem que ter um equilíbrio. Enquanto a esposa está ali cuidando da família, cuidando, o marido está ali e estando bem em casa, ele está dando gás, ele mata e morre por todos, né? Que eu acho que é a função disso aí. Do Então, homem, né? não é aquela questão. Eu acho que cada um Não é o tem, machismo. não é o machismo, mas cada um tem São o os seu papéis propósito, são de os mulher e papéis, homem, né? exatamente. Muito Então, sobre isso foi isso. muito dela e fazer. Então, aconteceu tão. A participação de um como do outro também foi fundamental nisso aí. Da mesma forma, é como eu digo a você, da minha esposa hoje eu estou aqui desmistificando tudo isso aqui, fazendo isso aqui. A minha maior incentivadora foi a Tiara. A maior incentivadora, eu só tenho a agradecer a ela, porque é a pessoa que mais me motivou, que mais. Foi a primeira fã que eu não mandei uma foto lá, ela mandou, né? Então, assim, então foi ela quem mais incentivou. Eu quero agradecer a você, Tiara, a você, a nossa família, a todos, né? Que meus irmãos que fazem parte de tudo do projeto, com suas esposas, família, sobrinho, todos. Eu acho que cada um tem a contribuição para esse projeto e que vem muita coisa aí, vem muita coisa, porque a gente está construindo algo de forma sólida. A gente está construindo algo com uma base sólida, com uma base muito segura, para que isso possa ser construído vários e vários e vários anos de serviço para as pessoas, como você muito colocou, pensando nas pessoas, pensando em oferecer o melhor. A gente, em cada projeto, em cada situação, a gente pensa no melhor. Ah, eu estou fazendo para mim, não estou fazendo para vender. Então tem um detalhe ou outro que a gente, poxa, eu gostaria que tivesse isso aqui. A gente entrega, a gente busca entregar isso aí. Então, voltando um pouquinho aí, Tiara, eu quero lhe agradecer a você, a toda a família, a meus filhos, todos os meus filhos. Então, assim, isso é muito gratificante. E tudo isso que está acontecendo são por vocês, pela força que vocês me dão. Amo vocês. E estaremos e estamos juntos aí sempre, sempre, sempre. E vamos aí, em busca de novos desafios. Isso aí, Cal. Queria agradecer também, irmão, o convite, que esse projeto que está se iniciando, tenho certeza que vai ser um sucesso. Não tenho dúvida disso. Como eu disse, tanto a história da G4 como você tem muita bagagem para tocar isso aqui. Os meninos também, Alan, Júnior, né? Que são os que eu conheço. A sua Ana irmã, Paula. a Ana Paula, ainda não conheci ela. Acho que eu conheci rapidamente. A sua equipe hoje do lado comercial, na parte no nome do Cristiano, né? Tá em boas mãos. Conheço o Cristiano há pouco tempo, mas é nítido a experiência, toda a bagagem que ele tem. As poucas conversas que eu tive com o Cristiano foi assim, de um aprendizado gigantesco. Não falo isso porque estou aqui na frente dele. Você mesmo sabe que a gente não é Deixa eu de só abrir estar. um parênteses aí, aproveitar. E antes de tudo isso acontecer, do Cristiano estar hoje na G4, posso dizer que Cristiano é um amigo, uma pessoa que eu Uau, conheço há anos, conheço da história dele, ele conhece da minha. Vivenciamos vários momentos aí juntos e compartilhando isso aí. Então, assim, não foi só a questão do Cristiano profissional. Eu aposto no Cristiano pessoa, o Cristiano família, o Cristiano profissional. Eu acho que tem que ter essa base toda para poder estar aqui junto com a com gente. certeza. E aí eu conheço de perto, né? Conheço toda a história, conheço de perto. Então isso é muito importante. Por isso que ele está aqui hoje, eu tenho certeza, com a gente e vem já contribuindo muito. E é uma aposta num grande momento que a gente está vivenciando aqui na G4 também. Que bom. Então, assim, Cal, também agradecer, né? Tudo que, tudo que eu tenho vivido também na minha vida. Se não tiver a base da família, primeiro Deus, né? Deus tem sido um guia assim muito grande na minha vida, muito grande mesmo. Tenho tido experiências assim, nunca vivi, né? Experiência de, às vezes, vamos dizer, como aconteceu sexta no nosso bate-papo aqui, da gente tá conversando e vir uma pessoa com uma bagagem tão grande, que a gente não precisa citar o nome, mas escutar e dizer, bicho, tudo aquilo que você estava dizendo era o que eu precisava escutar. Isso, até ele disse, Deus lhe usou para falar comigo, Para ó. me dar Pô, pra me dar um bicho, puxão de orelha. isso eu acho que não tem nada na vida, dinheiro que pague. E tudo isso é construído também pela uma base que a gente tem atrás, né? Ana Alice, a Duda, né? O Roninho, a Milena também, toda a família.
seu Ronald, Dona Laura, meu pai, Dona Leandro, seu Samir, que estão lá em Campina Grande, né? A minha retaguarda hoje na Lula Representações me traz muito isso, né? Iago tá até aqui conosco, E que lhe é dá a meus... segurança de você trilhar novos caminhos. Porque você sabe que Exatamente. está entregue uma vida a pessoas que vão continuar aquilo ali, todo o seu trabalho que Rapaz, você Carl, se plantou. eu disser a você que é fácil, depois de 20 anos, eu não saí, que eu não saí, não vou sair nunca da Lula Representações. A Lula Representações faz parte da minha vida, mas assim, o que eu tô querendo fazer é compartilhar com eles, né? Dar oportunidade a eles e isso também delegar, cada um delegar suas funções e ajudar a gente a fazer isso e a gente pensar realmente como empresário, tá no estratégico e tá Perfeito. pensando em fazer outros negócios, aprendendo, tendo às vezes se eu passo uma semana fora nos Estados Unidos é porque eu tenho uma retaguarda que consegue fazer o escritório. Ah, mas está perfeito, não consegue nunca estar perfeito. E até porque não está perfeito, que é um momento novo. E se Mas achar que está perfeito, você não vai crescer nunca, não vai evoluir ex- nunca, você vai parar no tempo. Então tem que ter exatamente. isso, esse sentimento Então mesmo. também tem essa retaguarda do pessoal, de toda a minha equipe da Aluli Representações, mas é muito sobre isso. E agradecer a você e pode ter certeza, isso aqui já é um sucesso e vai ser um sucesso. E agradecer e tenho como privilégio ter você no meu hall de amigos, pode contar comigo, tenho dito a você no que você precisar. Você é um irmão que a vida me deu. É, juro a você que é muito bom compartilhar meus momentos, minha vida com você. Como a gente tem falado muito, se cobrado muito, a gente precisa até de ter muito mais convívio pessoal, assim, não que a gente não tenha, mas em termos de família, da gente estar Isso. com as nossas famílias juntos, porque a gente tem construído uma história legal, uma história de amizade legal, e hoje eu posso dizer que você está num hall dos meus 5 melhores amigos atualmente. Oh, rapaz, é um E, privilégio, eu agradeço você e demais. é muito verdadeiro e agradecer a você por esse momento e acompanhe a G4, o podcast da G4, que com certeza isso será um sucesso. E Tamo juntos e muito obrigado aí ao Daniel e ao John que estão aí nos bastidores aí também, fazendo o sucesso desse agradecendo, podcast aqui pra exatamente. gente. Cristiano, obrigado pelo convite e obrigado pelo apoio e incentivo desse projeto do G4 começar e de eu ser a primeira pessoa a estar aqui com E depois vocês. dessas palavras carinhosas, e eu tenho certeza que sincera de sempre, eu também quero agradecer a você a sua presença, dizer que tudo que você colocou aí também é recíproca, é verdadeira, né? A gente tá junto em muitas coisas, em projetos e tudo também. Então, velho, conte sempre comigo, tá à disposição, tá junto. E pode contar que estamos juntos sempre. Agradecer aí o pessoal da Naveg, não é isso que proporcionou Exatamente. isso aí. Na Show. pessoa aí do Cristiano, do Daniel, do John, só Show. agradecer e foi muito bacana, muito bom. Gente, um abraço, forte abraço a todos. E aí, valeu, um abraço, até a próxima.